Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa videoaula estaremos trabalhando com a função ciclenos, mais uma função hidrocarbonetos, mais uma função cíclica, certo? Que são agora os ciclenos ou cicloalcenos. Trabalhamos na aula passada com ciclanos, que foi o primeiro hidrocarboneto ali cíclico, tá certo? E agora trabalharemos com os ciclenos ou cicloalcenos. Então deixa eu consertar aqui no quadro. Ciclenos ou cicloalcenos, tá certo? São compostos cíclicos, ou seja, são cadeias fechadas, ok? E são insaturados. Os ciclanos são saturados, só apresentam ligações simples entre os carbonos. Já os ciclenos são insaturados, porque eles vão apresentar uma ligação dupla entre carbonos, tá certo? Então nós vamos ver aqui um exemplo de um cicleno. Tá aqui, é uma cadeia cíclica. Eu poderia fazer assim, CH2, ou melhor, CH2, CH2. Poderia ser assim, tá certo? Ou podemos desenhar assim, simplesmente a forma geométrica, e coloquei esse tracinho aqui dentro que representa a ligação dupla, tá certo? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse exemplo de cicleno, observe que é um composto cíclico fechado com uma ligação dupla que é a insaturação, por isso que são insaturados, tá certo? Nós temos aqui a fórmula geral de um cicleno que é CnH2n-2, ou seja, a quantidade de carbono é N, a quantidade de hidrogênio é 2 vezes N, duas vezes N menos 2, tá certo? Ou seja, 2 vezes a quantidade de carbonos menos 2. Então nós vamos pegar esse exemplo aqui e jogar nessa fórmula e vamos ver que ele vai se encaixar perfeitamente, tá certo? Então carbonos aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então C4. Aí pela fórmula eu já sei a quantidade de H sem precisar contar aqui na forma estrutural. Pela forma geral eu já sei. Observe aqui, ó. Se a quantidade de N, que é carbono, é 4, então a quantidade de H aqui pela fórmula é 2 vezes N, ou seja, 2 vezes 4. Então 2 vezes 4 é 8, menos 2 da fórmula ficaria 6. Tá certo? Então seria C4H6. Se a gente fosse contar aqui os hidrogênios, a gente chegaria a 6 também. Observe aqui, ó. 1, 2, 4, 6. Então, pela fórmula geral, nem foi necessário a gente contar aqui no desenho desse cicleno, tá certo? Então, qualquer cicleno que a gente pegar ele, certo? E jogar nessa fórmula geral, ele vai se encaixar perfeitamente, tá ok? Vamos agora para a parte de nomenclatura. Nomenclatura dos ciclenos. Aqui, nomenclatura. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vou pegar aqui minha lista de atividade. Letra A. Aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais visível. Letra B. E letra C. Então, coloquei primeiro aqui 3 exemplos normais. Agora faremos alguns exemplos ramificados. Então, letra D. Vamos colocar aqui CH3 nessa ponta. Letra E. Vou colocar aqui CH3, CH2, CH3. E depois faremos mais alguns exemplos. Então veja só, aqui nos ciclenos normais, a gente não precisa numerar, tá certo? Só basta dizer o nome do ciclo, como nós aprendemos ali nos ciclanos, vai ter a palavra ciclo, tá certo? Contar a quantidade de carbonos do ciclo e acrescentar a terminação eno, porque agora é cicleno. Lá nos ciclanos a gente colocava a terminação ano, aqui agora colocamos a terminação eno. Então vai ficar ciclo, tá certo? Aqui nós temos no ciclo 1, 2, 3. 3 carbonos.
3 é prop. Então vai ficar propeno. Colocamos o final N. Então vai ficar ciclo propeno. Ciclo porque é um ciclo, cadeia cíclica, tá certo? E propeno porque são 3 carbonos. Prop é 3 e N ao final é dos ciclenos, tá certo? Então ficaria ciclo propeno. Muito simples. Vamos, então esse eno aqui lembra a ligação dupla, tá ok? Vamos para a letra B. Nós temos aqui a palavra ciclo. É um exemplo que também não tem ramificação. Ciclo. E nós temos um ciclo carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá certo? 4 é but. Então vai ficar buteno. Ciclo porque é um ciclo. But porque são 4 carbonos num ciclo. E eno porque é o final de todo cicleno. Então ciclo buteno. Tá certo? Letra C. Ciclo. Carbonos nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 é hex. Então vai ficar ciclo hexeno. Tá certo? Então veja que é muito simples escrever o nome dos ciclenos normais. Agora os ramificados, nós precisamos numerar, mesmo que tenha apenas uma ramificação. Tá certo? E qual é o critério para numerar? Nós sempre começamos a numerar da ligação dupla. Tá certo? Sempre começamos a numerar da ligação dupla. Então, nessa letra D, a ligação dupla está aqui. Tá certo? Porém, eu tenho que entender, eu tenho que saber se eu vou começar a numerar daqui de cima, da dupla, ou daqui de baixo. Para ir no sentido horário ou anti-horário. Porque se eu colocar o número 1 na extremidade da dupla, o número 2 vai ter que ser do lado da outra extremidade. Eu tenho que passar por cima da dupla. Se eu colocar o número 1 aqui, nessa extremidade de baixo, o número 2 tem que ficar na outra extremidade de cima. Eu teria que ir no sentido anti-horário, tá certo? Então eu vou ver qual é o sentido que vai dar o menor número para ramificação. Porque aqui nós temos uma ramificação, tá certo? Então se eu começar a numerar aqui no sentido horário, eu vou colocar o número 1 aqui na dupla, certo? E o número 2 vai ter que ser obrigatoriamente na outra extremidade de cá. Então ficou 1, 2, 3, 4. Então a ramificação ficou com o número 3. Se eu fosse no sentido anti-horário, vamos fazer aqui para vocês aprenderem. Se eu for no sentido anti-horário, eu vou colocar o número 1 aqui nessa extremidade de baixo da ligação dupla e o número 2 vai ter que ser da outra extremidade de cima. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Observe que a ramificação aqui agora ficou com o número 4. Então o sentido correto é o sentido horário, que deu 3. Então é o sentido que deu o menor número. Tá certo? Então a numeração correta, nós vamos começar aqui dessa extremidade da dupla, na extremidade de cima, e ir no sentido horário. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Agora nós vamos colocar o nome do composto. Tá ok? Então vamos escrever o nome da ramificação. Então sempre quando tem ramificação, primeiro a gente escreve o nome da ramificação. Ela está no carbono 3. Então vai ser 3, o nome dela é metil. 3-metil, tá certo? Agora, o nome do ciclo, como nós já aprendemos aqui na letra A, B e C. Tá certo? Ciclo. Aqui temos 4 carbonos nesse ciclo. 4 tá aqui, é but. Então vai ficar ciclo buteno. Tá certo? Então tranquilo. 3-metil porque tem a metil no 3. Ciclo porque é a cadeia cíclica. E but porque são 4 carbonos nesse ciclo. E eno porque é o final dos ciclenos. Vamos para a letra E. Aprendemos que a numeração começa sempre da dupla, tá certo? E quando tem uma ramificação na dupla, aí nós começamos da ramificação, porque ela está na dupla. Lembra que o critério para numerar é começar da ligação dupla. Agora, se tem uma ramificação na ligação dupla, excelente. Nós vamos começar sempre dessa ramificação. Porém, observe que eu tenho, a ligação dupla está aqui. Eu tenho uma ramificação aqui nessa dupla, na extremidade dessa dupla, está aqui. Mas tem outra ramificação também na outra extremidade da dupla de cá. Então eu vou começar de qual lado? Porque todos os dois lados da dupla têm ramificação. Aí é claro que eu vou escolher o lado da ramificação menor, que é esse lado aqui. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Por que eu fui logo no sentido horário? Porque quando a gente coloca o número 1 em uma extremidade da ligação dupla, a gente tem que passar por cima da dupla e colocar o número 2 na outra extremidade, tá certo? Agora vamos colocar o nome das ramificações, seguindo a ordem do alfabeto, lembrando que existe também a nomenclatura seguindo a ordem de complexidade das ramificações.
Então, se fosse seguir a ordem de complexidade, primeiro vinha metil, depois etil. Já seguindo a ordem do alfabeto, primeiro vem etil, porque começa com a letra E, e depois vem metil, que começa com a letra M. Então vamos usar aqui a ordem do alfabeto. A ramificação etil está no carbono 2. Então vai ficar 2-etil, tá certo? Depois vem a metil, que está no 1. 1-metil. Acabaram as ramificações, vamos agora escrever o nome do ciclo, tá certo? Ciclo, 4 carbonos, é but. Então vai ficar buteno. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos de alcenos, de ciclenos ramificados. Deixa eu apagar aqui o quadro para a gente fazer mais alguns exemplos. Tá certo, pessoal? Vou pegar aqui mais alguns. Fui até a letra E, agora a letra F. CH3, CH2, CH3. Letra G. A letra G nós vamos colocar aqui esse desenho. CH2, CH2, CH3. CH2, CH3. CH3. Certo? E a nossa próxima letra, letra H. Vamos fazer esse desenho, esse exemplo aqui. Aqui eu vou colocar CH2, CH3. Na ponta de cá, CH3. E aqui também CH3. Vamos lá. Na letra F, nós temos aqui a ligação dupla. Já aprendemos que a numeração começa da dupla. Tá certo? E porém, na extremidade da dupla, nenhuma extremidade, nós temos a ramificação. Ó, aqui a ramificação, ó, nessa extremidade da dupla. Então a numeração vai começar daqui da ramificação. Eu nem observo sentido horário ou anti-horário. Se tem a ramificação na dupla, eu começo sempre da ramificação, tá certo? Então aqui vai ser o número 1. Se aqui é o número 1, a outra extremidade da dupla vai ser o número 2. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora vamos escrever o nome das ramificações. Aqui nós temos um etil no 3, então vai ficar 3-etil. A metil está no 1, 1-metil, tá certo? E agora o nome do ciclo. Ciclo são 6 carbonos, 6 é hex. Então ciclo hexeno, tá certo? Letra G. Observe que tem também uma ramificação na dupla. Então eu vou começar da ramificação. Tá certo? Aí agora eu tenho que ir no sentido anti-horário. Porque se eu coloquei o número 1 na extremidade da dupla de lá, o número 2 vai ter que ser na outra extremidade. Então eu tenho que passar por cima da dupla. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? Aqui eu tenho ramificação metil, etil e propil. São 3 com nomes diferentes. Então a ordem do alfabeto é primeiro etil, metil e depois propil, tá certo? Então a etil está no 5. Então 5-etil, tá certo? A1 tá no, a metil está no 1, 1-metil, ok? 1-metil. A propil está no 3, 3-propil. Acabaram as ramificações, agora vamos escrever o nome do ciclo. Ciclo, são 5 carbonos, é pente. Então vai ficar ciclo penteno. Ok? Ciclo penteno. Assim chegamos à conclusão da letra G. Vamos para a letra H. Tá certo? Observe que na letra H nós temos a dupla e tem uma ramificação na dupla. Então a numeração vai ser dessa ramificação obrigatoriamente. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então colocamos o número 1 numa extremidade da dupla, passamos por cima dela e colocamos o 2 na outra extremidade. Aqui eu tenho etil e tenho 2 metil, tá certo? Aí a etil vem primeiro, então eu vou colocar aqui um etil.
temos duas metil que são iguais. Então, se são iguais, vamos juntá-las. Está uma no 3 e outra no 4. Então, vai ficar 3,4. São duas metil, vamos colocar o di, que indica a quantidade. Dimetil. Certo? Agora, acabaram as ramificações, vamos escrever o nome do ciclo. Ciclo, são 6 carbonos no ciclo, hexeno. Tá certo? Pronto, assim chegamos à conclusão dessa parte de nomenclatura de ciclenos. Agora vamos para a parte de formulação. Vou apagar o quadro e vamos fazer agora a formulação de ciclenos. Então, vamos lá, pessoal, formulação. Vou pegar aqui minha lista de atividades, vamos colocar aqui alguns exemplos. Letra A. Ciclo penteno. Letra B. 3-metil. Ciclo penteno. Letra C. 5-etil. 3-metil. Ciclo hexeno. E depois faremos mais um exemplo. Então veja só, primeiro eu tenho que ver qual é o ciclo. Quantos carbonos tem nesse ciclo para ver qual será o desenho. Então eu tenho aqui penteno, ciclo penteno. Então pente é 5. Então desenho com 5 é esse desenho aqui. Tá certo? Que são 5 quinas, são 5 carbonos. Certo? E agora eu vou colocar dupla, porque se trata de cicleno, então tem a dupla. A dupla aqui eu posso localizar ela em qualquer lugar que eu quiser. Então eu vou colocar ela aqui embaixo mesmo, mas poderia ser em qualquer outro lugar. Colocou a dupla, está feito aqui, certo? A estrutura, a forma estrutural. Agora vamos para a letra B. O ciclo aqui, ciclo penteno. Penteno, pente é 5, é o mesmo desenho. Vou colocar aqui, ó, o desenho. Agora veja que tem ramificação. Tá certo? Então primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou colocar dupla em qualquer lugar que eu quiser. Vou colocar aqui mesmo, aqui em cima, a dupla. Eu vou numerar esse ciclo para depois eu colocar a ramificação. Tá certo? Então a gente aprendeu que a numeração começa na extremidade de uma dupla, certo? E passa por cima dessa dupla colocando um 2 na outra extremidade. Então aqui vai ser 1. Então na outra extremidade cá vai ser 2. 3, 4, 5. Pronto, agora eu vou saber localizar a ramificação. Está aqui 3-metil. Eu vou observar o carbono 3 está aqui e vou colocar a ramificação metil. Tá ok? Então assim está feita a nossa forma estrutural. Vamos para a letra C. Na letra C nós temos aqui o ciclo com 6 carbonos, ciclo hexeno. Hex é 6, tá certo? Então o desenho com 6 carbonos é esse desenho aqui, ó. Tá certo? Vou localizar a dupla aqui, poderia ser em qualquer outra posição. E vou numerar essa cadeia. Eu vou numerar ela aqui, ó. Colocar número 1 aqui. Então, número 2 vai ter que ser do outro lado da dupla. 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou localizando as ramificações. 5-etil. Então, no carbono 5 está aqui, ó. Eu vou colocar a ramificação etil. CH2, CH3. 3-metil. No carbono 3 tem aqui a metil, que é CH3. Então, muito simples. Está feita aqui a nossa fórmula estrutural. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui de formulação de ciclenos ramificados. E assim estaremos concluindo. Vou pegar mais um exemplo aqui. 5-isopropil. 1,3 dimetil, ciclo hexeno.
Então vamos resolver mais esse exemplo. Então eu preciso descobrir primeiro qual é o ciclo. Então está aqui ciclo hexeno. Hexeno é 6. Então o desenho com 6 carbonos é esse ciclo aqui, tá certo? Vou colocar a dupla, coloco ela aqui, mudar a posição um pouco. Coloquei a dupla e vou numerar. A numeração é sempre da dupla. Se eu começo de uma extremidade, eu passo por cima da dupla,